Eu vou abrindo aqui, os irmãos podem abrir a Bíblia de vocês em Lucas 18, do 9 ao 14. Amém? Jesus dizendo, né? No 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Oremos. Grande Deus, nós, com temor e tremor, nos colocamos diante de Ti, nesta noite. Que a Tua palavra venha ministrar em nossas vidas. Que possamos sair daqui diferente de como nós entramos. Que possamos sair daqui alimentados pela Tua palavra. Não há nada em nós, Pai, que possamos oferecer a Ti. O Teu Cristo morreu na cruz por nós. E nós queremos essa noite nos beneficiar de Sua morte, de Sua ressurreição, para que possamos ter vida e continuemos a nossa caminhada na fé cristã. Amém. Bom, desde o início da história da igreja cristã, nós observamos, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, nas epístolas, nos documentos da igreja, nos documentos históricos, a introdução de certas mensagens e ensinos totalmente fora da revelação de Deus em sua palavra. A igreja, em toda a história, em toda a sua história, com raras exceções, ela teve que se deparar e desafiar certos indivíduos e suas doutrinas. O que é chamado aí de hereges, né? Que estavam pervertendo o evangelho e a pessoa de Cristo. Que quiseram ajustar o cristianismo ao pensamento da época, à cultura, à filosofia, ao pensamento, à religiosidade, ao misticismo da época. Tudo visando criar um evangelho alternativo, um evangelho diferente, um evangelho meu, um evangelho pessoal. E mergulhando a igreja numa crise, e a igreja sempre passa por crise, não é? Mas isso foi bom, porque a igreja teve que pensar. A igreja teve que se voltar à palavra, teve que estudar, lá os pais apostólicos, os pais da igreja, os apologistas. E a igreja, como nós sabemos, as portas do inferno prevalecem contra ela. Não é? Claro que os hereges, as doutrinas erradas, elas foram tiradas da igreja. E os seus autores condenados. A igreja atual também está passando por grandes desafios. Ela está sendo tentada na ânsia de ser importante, relevante para o mundo lá fora, a rejeitar o Cristo histórico e sua obra de redenção, favorecendo aí a criação de um evangelho alternativo, um cristianismo sem Cristo, baseado no que o homem faz, não naquilo que Deus fez por nós. E nessa ânsia de sermos relevantes para o mundo, a igreja está ficando cada vez mais com a cara do mundo. É só a gente sair por aí
e perguntar para os evangélicos certas perguntas, e nós ficaremos chocados com o que vamos ouvir. Na ânsia de sermos relevantes para o mundo, não é? Estamos deixando o Cristo ressurreto de lado, o Evangelho, e abrindo as portas e os nossos ouvidos para outros evangelhos. E é isso que eu chamo, deve estar aí na tela para vocês, bezerros de ouro. Bezerros que talvez você fabricou, ou que outros fabricaram. Bezerros que você está seguindo um evangelho diferente. A troca do banquete de Deus pelo banquete de outros deuses. E o resultado, nós temos aí um cristianismo, um evangelho frouxo e leve. O verdadeiro evangelho deve ser pregado não somente aos perdidos, mas também a nós. Para nós que já fomos salvos. Devemos sempre ouvir, ler e evangelho. Lei e evangelho. Pois o culto que prestamos a Deus toda semana, no domingo à noite, como hoje, é isso. É morrer e é ressuscitar. No serviço que Deus faz em nós. E não no serviço que nós mesmos fazemos ou pensamos que estamos fazendo. Michael Horton, em seu livro Cristianismo Sem Cristo, é um livro que eu li recentemente, está aí na tela para vocês. Ele diz assim: Deus é servido pela satisfação perfeita de Cristo. Nós somos servidos por seu evangelho. E nosso próximo é servido por nosso testemunho, amor e diligência em nossas vocações. Eu digo, a igreja precisa voltar às suas verdadeiras marcas e à sua missão. Retornar a Cristo e a sua obra redentora na cruz. Voltar ao pensamento clássico e tradicional da fé cristã, dando prosseguimento à invasão do reino de Deus sobre a terra. Isso é mais importante. Essa ilustração, e é isso que significa parábola, né? Jesus narra dois cenários completamente diferentes, opostos, na devoção a Deus no templo de Jerusalém, lá em Israel, no século I. E ele usou dois personagens distintos, um fariseu e um publicano, que subiram ao templo com o propósito de orar. Talvez tivessem fariseus naqueles dias que não tinham esse comportamento igual esse que nós lemos, né? Mas Jesus, né, isso nós podemos ver nos evangelhos, ele sempre bateu de frente, sempre desafiou os fariseus, porque eles eram hipócritas, cheios de justiça própria e gostavam de desprezar os outros. E aqui então Jesus vai usar uma figura bem conhecida da época, os fariseus, para a sua ilustração. O farisaísmo era um dos ramos do judaísmo na época, né? E fariseu significa aquele que se separa. E também, por outro lado, ele vai usar a figura de um publicano, um cobrador de impostos. E os publicanos eram bem conhecidos dos judeus na época, odiados porque eram ladrões, corruptos e favoreciam o Império Romano. Então eles eram bem odiados. Meio semelhante aos políticos de hoje no nosso país, né? Disse que Teócrito, um poeta grego, está aí na tela, quando alguém perguntou qual era a mais cruel das feras, ele respondeu assim: entre os animais do deserto, o urso e o leão. Entre os homens da cidade, o publicano e o parasita. Então assim eram vistos esses dois personagens dessa parábola naqueles dias. Vamos verificar aí o primeiro cenário. A oração do fariseu. No versículo 11, a parte A, ele diz assim, Jesus disse: o fariseu em pé orava no íntimo, orava para si mesmo. Deus, eu te agradeço. Ele começa: Deus, eu te agradeço. Uma tradição judaica diz que todo fariseu deveria agradecer a Deus por três coisas. Que ele não era um gentil, não era um pagão, né? Ele era um descendente de Abraão, um judeu. Ele não era um plebeu, ele não era um cidadão romano comum. E três, ele tinha que agradecer a Deus porque ele não tinha nascido mulher. Então aí a gente vê mais ou menos como que era esse fariseu, né? Versículo 11, a parte B. Porque eu não sou como os outros homens, Jesus continua.
a oração do fariseu. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. O publicano estava ali, a uma certa distância, né, envergonhado, orando. Ele não era nem besta, né, de ficar lá perto dos fariseus, porque eles já não podiam entrar na sinagoga, porque eles eram expulsos. E no templo eles oravam bem longe, distante dos outros que eram mais santos, né? E o fariseu olhava para ele com desprezo. Essa palavra quer dizer, né, desprezível, um nada. Você não é um nada. E o fariseu se considerava diferente dele e de todos os outros na sociedade em que ele vivia. Versículo 12, Jesus continua: jejum 2 vezes por semana, na segunda e quinta-feira era jejum, instituído pelo farisaísmo. A lei não exigia, mas eles faziam. Eram os acréscimos, né? E dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele podia chegar a dar 20% do que ele ganhava no mês, no templo. Aí ele termina a sua oração, né? E eu digo, né? Só faltou ele dizer amém. O fariseu: desgraças te dou, ó Deus, pois tudo está sob meu controle. Eu estou admirado comigo mesmo. E quero que todos saibam. Sua oração era audível, eles oravam alto para todo mundo ouvir. A autoconfiança e sua autojustificação fez com que ele se esquecesse de seu estado pecaminoso. Ele julgava que não precisava do favor de Deus. Vai lá alguém para ele falar: ó, fariseu, você também é pecador, viu? Ele se sentiria totalmente ofendido. Ele achava que Deus estava satisfeito por ele cumprir a lei. E eles cumpriam mesmo, viu? Era bem rigoroso. Só que ele se esqueceu que a graça de Deus que o guardava de cair nos pecados que ele mencionou. Não sou ladrão, não cometo adultério, nunca roubei, não é? Mas ele achou que era ele que fazia. E é claro que ele jejuava. Jejuava para mostrar para os outros sua piedade, sua devoção a Deus. Dava o dízimo também, como uma forma de obter favores de Deus. Ele não pede nada na oração. Por quê? Porque ele confiava em sua autossuficiência. Assim era esse fariseu, autoconfiante e justo aos próprios olhos. Julgava que era capaz de observar os detalhes da lei de Moisés e desprezava aqueles que não eram capazes de fazer o mesmo que ele. Essa oração mostra que ele não precisava de Deus. Deus era apenas um coadjuvante no filme de sua vida. O fariseu era o ator principal. Vocês notaram a ênfase no eu. Eu te dou graças, eu não sou como os demais, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu e mais eu. Olha o segundo cenário, totalmente oposto. No versículo 13, Jesus diz: mas o publicano ficou à distância, sendo um coletor de impostos, né, e era desprezado pelo seu próprio povo. E ele só procurou um lugar ali afastado para orar sem ser perturbado. Ele nem ousava olhar para o céu, né? Não ousava erguer os olhos para cima, tamanha era a vergonha que ele sentia pelos pecados que ele tinha cometido a semana toda, a sua vida toda. Mas batendo no peito era uma forma de mostrar a fonte do pecado, né, o coração. Era um sinal de luto, era um sinal de arrependimento. Ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. O publicano, ele tinha plena consciência de seu estado pecaminoso. Sua consciência o incomodava, o atormentava. Ele precisava de ajuda espiritual. Pois ele estava sobrecarregado com o peso de sua indignidade diante de Deus e diante dos homens. Não ousava erguer os olhos para cima, tamanha era a vergonha que sentia pelos pecados que cometia. Não era capaz e não tinha condições de pagar a sua dívida para com o povo judeu, de quem ele havia roubado. Não tinha condições, não tinha coragem de oferecer um sacrifício pela culpa, conforme a lei exigia. Ele não tinha para onde ir, a não ser se dirigir a Deus em oração. Negligenciou a sua vida toda, por tanto tempo, que nem sabia orar.
Não tem nenhum louvor nessa oração, nenhuma gratidão ou adoração a Deus. Ele chegou a Deus de mãos vazias, sem méritos, sem justiça própria, sem desculpas pelos seus pecados, sem exigências e sem fazer comparações com outras pessoas ali presentes no templo. Ele apenas implorou por misericórdia, graça e favor, pelo perdão de Deus, para que a ira de Deus se afastasse dele. Ele orou, ser propício a mim, homem pecador. Ele sabia que merecia o castigo de Deus. Estava vazio de autoconfiança, autojustificação e autossuficiência. Orou e ele esperou então pela resposta de Deus. Qual foi a resposta de Deus? No versículo 14, Jesus diz: eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Saiu do templo declarado justo, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Na visão dos religiosos da época e ouvintes de Jesus, o fariseu seria elogiado por seu esforço em cumprir a lei de Deus, e o publicano seria censurado. Nós vemos aí um choque, Jesus falando isso, imagine o choque que o público de Jesus sentiu na conclusão dessas duas orações. Mas o que vemos é que o publicano foi absolvido. Voltou para sua casa perdoado, santificado. O fariseu não foi absolvido. Ele voltou para sua casa como um pecador. Do jeito que ele entrou, ele saiu. Algo impensável para um fariseu, Tem vários contrastes nessas duas orações, nesses dois cenários, e veremos alguns somente. E percebemos que na igreja moderna também há esses dois cenários, dois tipos de cristianismo. Por um lado, o cristianismo onde Deus nos serve, isso mesmo, onde Deus nos serve, mediante a obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não estranha, daqui a pouco eu explico. O cristianismo, por outro lado, é o cristianismo alternativo, onde nós mesmos trabalhamos para a nossa autossalvação, seguindo alguns princípios para vivermos uma vida melhor e contribuir para melhorarmos o mundo. Dois cenários, duas orações, dois tipos de cristianismo, dois tipos de evangelho. Eu coloquei um quadro aí para vocês, pode pôr, Daniel. Esses contrastes é o que eu quero chamar de bezerros de ouro. Não sei se os irmãos vão enxergar, mas eu vou ler, tá? Autossalvação é um bezerro de ouro, que é o contrário, de Jesus, nosso Salvador. Autossuficiência, ao contrário da suficiência de Cristo. A autotransformação moral, ao contrário, Deus nos transformando na imagem de seu Filho. Fé nas boas obras, ao contrário de fé nas boas novas. Moralidade, ao contrário, Cristo é a nossa santidade. O homem no centro, o homem no controle, ao contrário de Deus no controle, Deus no centro. Essa lista aí ao lado esquerdo de vocês, lado direito, da tela, é o que eu chamo de bezerros de ouro. É o título da mensagem nesta noite. Desde o início da igreja, alguns indivíduos introduziram os seus bezerros de ouro dentro da igreja. Pessoas que se diziam cristãs, pessoas de dentro da própria igreja que estavam pervertendo o evangelho de Cristo, oferecendo um evangelho totalmente diferente, fabricando deuses, segundo suas próprias experiências e suas inclinações. Talvez você não criou nenhum Deus, meu irmão, para você, Mas talvez você pode ter sido influenciado por algum, talvez você nem saiba. Mas essa história de deuses, ela é antiga. Vamos ler Êxodo 32, de 1 ao 6. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te,
Faça-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as de suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido, numa forma. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. João Calvino disse: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. 3 meses antes do povo de Deus sair do Egito, o povo se acampou no Monte Sinai, ao redor do monte, e Moisés subiu ao monte para se encontrar com Deus. Ele desceu do monte com algumas ordens de Deus, e expôs ao povo essas ordens. Lá, não está aí para vocês, mas lá em Êxodo 19, 8, diz assim, o povo falando: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Muito bem. Isso está lá relatado em Êxodo capítulo 19. Do capítulo 20 ao capítulo 31, Moisés recebe de Deus várias instruções. Quando chega no capítulo 32, onde lemos, o povo já perdeu a paciência. Moisés estava no alto do monte há 40 dias e não descia. Então alguém teve uma ideia brilhante, Vamos fazer um bezerro de ouro para substituir Deus. Está lá em Êxodo 32, 4, parte B. Que eu vou voltar no meu aqui. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Vemos como que o povo de Deus se desvia de Deus rapidamente, 3 meses depois de sair do Egito. E Deus libertou o povo com mão forte, Foi tremendo. Coitado do faraó, Sinais, maravilhas. Abriu o mar vermelho. Guiou o povo numa coluna de nuvem de dia, numa coluna de fogo de noite. Deu comida. Não faltou nada. Não precisou nem trocar a sandália dos pés. Todo o tempo que eles ficaram lá no deserto. E eles não falaram, Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Eles fizeram? Não. Êxodo 32 nos mostra isso. Assim como Moisés subiu ao monte, Cristo subiu ao céu. Assim como Moisés era mediador entre Deus e o povo, assim é Cristo. Assim como o povo não tinha capacidade de obedecer a Deus, assim também nós não temos. Assim como Moisés demorou na visão do povo, para descer do monte, assim alguns julgam demorar a volta de Jesus. Assim como o povo fez um bezerro de ouro, assim a igreja tem feito vários ao longo de sua história, para colocá-lo no lugar de Cristo. Isso é o Evangelho. Os israelitas fabricaram Deus à sua própria maneira, com seus próprios conceitos. Comeram, beberam e se entregaram a algumas práticas lá, segundo alguns estudiosos, até práticas imorais, sexuais. Os israelitas fabricaram Deus. O resultado foi a morte disso. Mais ou menos 3.000 morreram naquele dia. Esse foi o castigo de Deus. Vimos na oração do fariseu que ele tinha criado alguns deuses para si mesmo. E na oração do publicano, sua incapacidade de agradar a Deus. E sua plena consciência de que era um pecador. Farei 3 aplicações com a igreja. O primeiro-ministro britânico no século XIX, chamado William Ewart Gladstone, foi interrogado sobre qual seria a grande necessidade da vida moderna. E ele respondeu lenta e reflexivamente: há um sentimento de pecado.
Essa é a grande necessidade da vida moderna. E eu começo com uma pergunta. Por que que você vem à igreja toda semana? Por que que eu venho à igreja toda semana? Pensem. Né? Por que que eu vim à igreja hoje? Por que que eu venho todo domingo? Por que que há 4, 5, 10 anos eu venho à igreja? Dependendo da sua resposta, você pode ter criado um bezerro de ouro. Ou pode ter sido influenciado por alguém que criou um bezerro de ouro. Como na parábola, os dois foram na igreja para orar. Né? Os dois foram orar. Os dois foram prestar um culto. Mas somente um voltou justificado para casa. Se a sua resposta é algo diferente de ter vindo aqui para confessar os seus pecados, receber perdão, receber o serviço de Cristo, morrer e ressuscitar, ouvir a lei, a exigência de Deus que somos incapazes de cumprir, e o Evangelho, que é o serviço de Cristo por nós. Então pode ser que você tenha criado para você um bezerro, na forma como você crê, na forma como você vive o seu cristianismo. Se você sempre vem à igreja com outras intenções, você voltará para sua casa da mesma forma que você veio, da mesma forma que você entrou, da mesma forma que o fariseu. Esse será sem o perdão de Deus. Você pode discordar de mim. Peraí, Carlos, eu já fui justificado. Que bom, né? Mas qual é a diferença, então, entre nós e o publicano? Nenhuma diferença. Somos todos pecadores da mesma forma. E nós, como publicano, precisamos desesperadamente da graça de Deus. E onde acontece isso? Na igreja. A igreja é o local onde nós batemos no peito, clamando por perdão. Por isso nós viemos à igreja. Há coisas secundárias, claro. Você veio adorar, veio orar, né? Veio entregar seu dízimo. Mas, em primeiro lugar, você veio para receber o serviço de Cristo, confessando os seus pecados e sendo agraciado por Deus. Ou você se encaixa na figura do fariseu ou do publicano. Ou você reconhece que precisa ser lavado por Jesus, ou você está confiando em sua própria justiça, vivendo um cristianismo de aparência, um cristianismo sem Cristo. Infelizmente, nos nossos dias, achamos que podemos vir à igreja, achar que vir à igreja é opcional. Para que eu vou à igreja se eu tenho iPod? Por que eu vou à igreja se eu tenho internet em casa? Por que eu vou à igreja se tem pregações lá no YouTube para eu assistir? Não que seja errado assistir, claro. Não que seja errado você confessar seus pecados em casa, né? Não que seja errado você ouvir lá a palavra em sua meditação diária em sua casa. Né? Você diz, posso muito bem ficar em casa. Daí que hoje tem esse fenômeno na igreja, né? Os cristãos chamados de sem igreja. Tem lá os sem teto, né? E tem também na igreja os sem igreja. Fora da igreja, né? Pessoas que se desiludiram com a igreja, porque ensinaram outro evangelho. Aquele evangelho que é de fazer. Né? Então você vem à igreja e o pastor prega lá um sermão cheio de princípios morais para você seguir. Né? Aí você sai da porta da igreja para fora e vai de segunda a sábado tentando cumprir e não consegue. Lógico, você não vai conseguir mesmo. Faça, faça e faça. É isso que a gente ouve por aí. Fazer. E cada vez mais. Thomas Paine, eu acho que é assim eu pronuncio o nome dele, ele diz, minha mente é minha igreja. E é isso que muitos estão hoje crendo em cada absurdo. Por isso que eu disse no começo, se você sair por aí para conversar com um evangélico e fazer algumas perguntas cruciais para ele, vocês vão levar um choque também. Vamos ler João 13, do 5 a 8. No versículo 5.
Depois disso, né, João narra, Jesus derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora, Pedro, o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse-lhe Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Então Jesus responde: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E não é o que tem acontecido com o cristianismo nesses tempos? Quem está mais por dentro aí, que lê livros, ou que estuda como a gente, que devora alguns livros, né, e descobrimos cada dia algumas coisas. O cristianismo de hoje está respondendo que nem Pedro: nunca lavarás os meus pés. Richard Niebuhr, eu acho que também é assim a pronúncia, ele fez uma sátira com o cristianismo do século XX, que tentou ajustar o pensamento clássico, tradicional cristão com o modernismo, com o pensamento do homem moderno, numa forma da igreja ser relevante para os cultos lá de fora, que não acreditavam mais no sobrenatural. Então eles liam a Bíblia: não, Jonas no ventre do grande peixe? Imagina, isso é mito. Criação de Adão e Eva? Imagina, nós viemos lá da evolução, né, de um primata. O nascimento virginal de Cristo? Absurdo, né? Jesus morreu na cruz para expiar pecados? Imagina. Ira de Deus? Julgamento? Não tem nada disso, não. Assim era o pensamento, e assim é até hoje do homem pós-moderno. Então ele diz: um Deus sem ira trouxe o homem sem pecado a um reino sem julgamento por meio das ministrações de um Cristo sem cruz. A teologia naquele tempo foi chamada, está aí no quadro, de teologia liberal. Quando você ouvir teologia liberal, você sabe que também é um bezerro de ouro. Um Deus sem ira. Por quê? Não era relevante pregar sobre a ira de Deus. Ia chocar as pessoas. Ia ofender a dignidade e a autoestima delas. O homem sem pecado? Pois é, isso mesmo. Não existe pecado. O homem só erra. Né? Um reino sem julgamento? Claro, se Deus não está irado, se o homem não tem pecado, para que um julgamento? Não tem sentido. E as ministrações de um Cristo sem cruz, porque era isso que pregavam lá no dia, naqueles dias, e também está pregando hoje. Ministrações que ouvimos, mas sem a cruz de Cristo. Os irmãos do louvor hoje foram felizes com algumas letras da música que cantamos, né? E vocês perceberam que nós cantamos a cruz de Cristo. Né? Sempre surgirá um bezerro de ouro na igreja, tentando anular a cruz de Cristo. E o pensamento tradicional, o pensamento cristão, bíblico, a gente chama de ortodoxo, né? Com a finalidade de sermos aceitos pelo mundo. C.S. Lewis, não está aí para vocês, certa vez ele falou assim, né? Se você está procurando uma religião de conforto, eu não te recomendo o cristianismo. Nós não temos um evangelho mais suave. E aqui a gente não prega mesmo um evangelho suave, né? Moralista. Nossa pregação não é um conjunto de regras que você deve seguir. Eu posso isso, eu não posso aquilo. Jesus não é um homem exaltado, um pouco melhor do que nós. Era isso que o cristianismo estava pregando no século XX. Negava a divindade de Cristo. Então Jesus era só um modelo. Um homem que estava só um degrauzinho acima de nós. Um homem exaltado. Então, vamos ouvir palavras moralistas, pregações moralistas, para a gente chegar no mesmo nível de Jesus. Era assim que estavam fazendo, né? Ele era apenas um exemplo. Mas a nossa pregação é Cristo e esse crucificado, é isso que nós pregamos aqui. Cristo crucificado e ressurreto.
Ele não é simplesmente um exemplo que devemos seguir, mas Ele é nosso Redentor. E nós devemos ser lavados por Ele quando entrarmos aqui. Ou nós não temos parte alguma com Ele. Deus não é o seu treinador, como se a igreja fosse uma academia, não é? Ele treinando e Ele ditando o ritmo para você. Ele não é o treinador da sua vida. Ele é o juiz e Ele é o justificador. O serviço na cruz nos trouxe reconciliação com Deus. De outra forma, ainda estaríamos debaixo da ira de Deus, mortos em nossos delitos e pecados e condenados ao fogo eterno. Coisa que também é chocante falar isso hoje, não é? Não pode falar do inferno. Deus é amor. Não há nada em nós que poderia apaziguar a ira de Deus. Somente Cristo pôde. A ira que Deus devia jogar em nós, Ele massacrou Cristo. E somente pela fé em Cristo, como nosso Redentor, voltaremos para casa justificados igual aquele publicano. O fariseu estava totalmente enganado a respeito de Deus, seus conceitos sobre Deus. O Deus que ele criou para ele mesmo. A segunda aplicação que eu vou fazer uma outra pergunta para a igreja. O que você veio fazer na igreja? Você veio fazer algo ou veio receber? Qual dos dois? Você aprendeu até agora que viemos à igreja para confessar os nossos pecados, sermos absolvidos pela obra redentora de Cristo, como fez o publicano. Mas o que nós viemos fazer? Será que viemos fazer algo para Deus? O fariseu subiu ao templo para fazer e não para receber. Ele disse: eu te dou graças, eu não sou como os demais, eu jejuo, eu dou dízimo. Fazer, fazer e fazer. O publicano subiu ao templo para receber. Ele não fez nada. Não tem nada lá escrito que ele fez alguma coisa, né? Pelo menos na minha versão. Nós não viemos à igreja para ouvir pregações sobre fazer e fazer cada vez mais. Percebam que na passagem que Jesus lava os pés dos seus discípulos, vocês perceberam que ninguém lavou os pés dele? Ele também estava com os pés sujos, né? Eles viajavam, não tinha asfalto, terra, poeira, mas ele lavou só os pés dos seus discípulos. Ninguém lavou os pés de Jesus. O nosso trabalho, né, fazer, não pode tomar o lugar da obra de Deus em nós. A igreja tem trocado os meios de serviço, os meios de graça pelos meios de serviço. Servir, servir, servir. E as graças, os meios de graça estão esquecidos em nossos dias. É Deus quem trabalha em nós. E nós somos servidos por Cristo. Viemos receber de Deus o trabalho de seu Filho Jesus na cruz. Viemos de mãos vazias como publicano, sem méritos e sem contribuição alguma. Não há nada que possamos fazer para satisfazer Deus. Qualquer tentativa de satisfazer a Deus por si mesmo, anulamos a cruz de Cristo. Caímos da graça. A nossa confiança deve estar somente em Cristo. Por isso os apóstolos pregavam Cristo e o Cristo crucificado. Deus só satisfez com o serviço do seu Filho, irmãos. Não se iluda que Ele vai satisfazer com o seu. Só com o do seu Filho. Vamos ler 3 textos. Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. 1 Coríntios 1, 30 e 31. É porém por iniciativa dele, de Deus, que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, então ele vai dizer, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Ao contrário da oração do fariseu, né, que estava cheio de glórias para si mesmo. Cristo é a sabedoria de Deus. E Ele se tornou para nós nossa justiça. Ele é quem nos justifica. Ele é quem traz paz para nós, diante de Deus. O fruto da justiça é a santidade. Então, sem santidade, sem justificação, você não vai ter vida de santidade. Você pode tentar cumprir algumas regrinhas morais no seu dia a dia, não adianta nada. Sem a justiça de Cristo não há santidade.
Ele é a nossa santidade e a nossa redenção. Não há redenção se não formos justificados pela fé em Cristo. Não há redenção sem santidade. Ninguém vai ao Pai se não nos santificarmos. Ninguém entrará no reino de Deus sem santificação, disse Paulo. Podem ver no texto que uma coisa leva a outra. Justiça, santidade, redenção. Romanos 4, 4 e 5. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Paulo falando. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Se você trabalha numa empresa, todo mundo aqui trabalha, né? Só quem já aposentou que não. Você trabalha 30 dias para receber um salário, não é isso? O seu patrão tem que te pagar. Não é um favor que ele te faz, é um dever. Está na lei trabalhista. Ele tem que te pagar. Não é? Só que se você faltar 30 dias no seu serviço, chega lá no 5º dia útil, vai ter seu salário lá? Não, né? Com relação a Deus é assim, irmãos. Nós não trabalhamos. Olha o 5. Todavia, aquele que não trabalha, nós não trabalhamos para Deus, para receber alguma coisa dele, para merecermos algo. Não há nós nenhum merecimento. Não é? A justificação pela fé em Cristo, irmãos, é o favor e a graça de Deus para aqueles que não trabalharam. Não merecíamos, mas recebemos. De que forma então Jesus nos serve, Carlos? Você pode me perguntar nessa noite e eu vou responder usando nós mesmos. Pela misericórdia de Deus, Deus usa pecadores para transmitir a palavra para pecadores. Então Deus vai usar os pastores, pregadores, líderes, professores. Ele também usa os sacramentos. Quais são as marcas então da igreja, ou que deveria ter na igreja? Pregação, batismo, ceia do Senhor e comunhão. As marcas são meios de graça, que é Deus descendo até nós e não nós subindo até Ele. O batismo não é um ato que você faz consigo mesmo. Você não se mergulha dentro lá da piscina, do rio, do batistério. Alguém te mergulhou lá, não foi assim? Não é um ato de compromisso seu. É um ato do compromisso de Deus conosco. A ceia você não prepara, você não participou de nada da ceia. Você é convidado a cear. Você é convidado a se alimentar de Cristo. Cristo nos serve por intermédio dos seus ministros. Na pregação, os ministros extraem da palavra as riquezas da palavra de Deus, em benefício seu, nosso. Ele nos julga e ele nos justifica. Mata e vivifica. Ouvimos a pregação para morrermos e para ressuscitarmos. E o Espírito de Deus faz isso, concedendo-nos vida. A vida do crente é de contínuo arrependimento, pois ainda somos pecadores. Somos servidos por Deus e depois servimos uns aos outros e ao próximo. É assim que funciona. A pregação nos inflama e tem que nos inflamar e nos conduzir às boas obras durante a semana. Daí a necessidade de você vir à igreja. Ou você fabricará um Deus para você, chamado autossalvação. Deus, irmãos, não precisa da nossa ajuda para Ele construir o seu reino. Nós apenas recebemos o reino. Terceiro ponto. E eu começo com uma frase de Martinho Lutero. Ele diz assim: Deus não precisa de suas boas obras, o seu próximo sim. Atos 17. Só um momentinho. Atos 17, 24 e 25 diz: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Porque Ele mesmo dá a todos vida, o fôlego e as demais coisas. Será que nós estamos presos em nossos ministérios, atarefados, não é? Cheio de coisas para fazer? E estamos nos esquecendo do nosso chamado fora da igreja?
aprendemos que antes de servir, nós somos servidos. Servimos a Deus quando servimos o nosso próximo. O fariseu da parábola só soube desprezar o próximo, a condição de seu próximo. Imagine se entrar aqui nessa noite uma prostituta e sentar do seu lado, ou um traficante, ou um político conhecido e sentar bem do seu lado, né? Qual seria a nossa reação? A reação do fariseu foi o desprezo. A igreja, irmãos, é um lugar de comunhão, não é um lugar de desprezo. Desprezar-vos uns aos outros, não tem isso na Bíblia. Todos somos pecadores e temos que ter um cuidado mútuo uns pelos outros. Conversar, orar com os irmãos, comentar algum livro que é bênção para a gente, não é? A comunhão também é um meio de graça, é o meio que Deus nos serve, comunica suas graças para nós, a comunhão entre nós, né? Por quê? Porque o isolamento, você se isolar, a sua vida cristã será uma vida deficiente e imatura. Por isso eu digo, acabou o culto, né? Converse, procure alguém, não saia correndo. Nós somos irmãos e temos que ter comunhão uns com os outros. Somos servidos por Deus para que possamos servir o próximo. E servir começa aqui, né? Com a família na fé. Não se isole. Eu digo principalmente para vocês que são jovens, né? Conversa com os idosos da igreja. Conversa com eles, eles gostam. Não é que um jovem vai lá e conversa algumas coisas. No começo da pregação eu citei Michael Horton. Vamos relembrar, está aí para vocês. Deus é servido pela satisfação perfeita de Cristo, porque nós não podemos satisfazer a Deus, só Cristo. Nós somos servidos por seu evangelho, nós não fazemos nada. E nosso próximo é servido por nosso testemunho, amor e diligência em nossas vocações. Nós não temos que ir lá fora ser exemplo para as pessoas. Isso aí não está na Bíblia. Eu, Carlos, não sou exemplo para ninguém. Não há nada em mim para que alguém possa querer seguir. Não é? Senão inventaríamos aí o carlinismo, por exemplo. As pessoas que seguem o Carlos. Nós não somos exemplos, irmãos. Tem não está aí para vocês, mas São Francisco de Assis, ele falou assim certa vez: pregue a palavra de Deus. Se for preciso, use palavras. Pregue a palavra de Deus. Se for preciso, você use palavras. Não. Aqui nós não ensinamos isso. Não está certo isso. O cristão não é exemplo com a boca fechada lá no mundo. Nós servimos o nosso próximo com o nosso testemunho, irmãos. Pregando o evangelho. É isso, abrindo a boca. Nem que se apanhe na rua. Não, mesmo que as pessoas não gostem. A igreja tem que estar lá fora. Não é aqui, nessas quatro paredes, trancados aqui, isolados. Cada um na sua, cada um com seu conceito de Deus, cada um com suas oraçõezinhas. Não. É lá fora que a gente serve as pessoas. Nos nossos relacionamentos, no emprego, na escola, na faculdade, os vizinhos. É lá que nós temos que estar. A missão da igreja é essa, e perdeu também parte dela. É evangelizar, é batizar, é ensinar e é ter comunhão. Eu concluo. Devemos nos confrontar nessa noite. Se temos feito algum Deus para nós mesmos, um Deus diferente, criando conceitos errados sobre o cristianismo, sobre sua fé cristã, conceitos que não são baseados na palavra de Deus. Os seus conceitos, por que você vem à igreja? Os seus conceitos, por que você se diz cristão, evangélico? O que isso significa? O que isso traz para a sua vida? Precisamos voltar a ouvir a palavra de Deus com muita urgência. Ouvir a voz de Deus das Escrituras. Levar mais a sério o nosso Senhor. Porque hoje ou você tem um evangelho moralista ou você tem um liberalista. Libertino. Ou pessoas
se gabam dizendo, eu não sou como os outros, né? Ou as pessoas vivem um cristianismo torto, frágil, fraco, inútil, sem a cruz de Cristo, sem o servir de Cristo, vivendo um cristianismo errado, um cristianismo carnal, como o povo de Deus lá do passado, da época de Moisés, né, que se desviaram tão rápido de Deus, construindo um Deus para eles, e diziam, esse é quem nos tirou do Egito. Temos que fechar essa fábrica de deuses que nós criamos e batalhar pela fé, que também isso é um papel da igreja, a fé que nos foi entregue. Não confiar em nós mesmos, receber o serviço de Cristo e não dizer como Pedro, não, Senhor, tu não vais lavar os meus pés. Receber o seu evangelho e jogarmos fora os evangelhos alternativos que temos ouvido ou até acreditado nos dias de hoje. Quantas são as frases que nós ouvimos, não é? Todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu essa frase? Tem cristão que usa essas frases, né? Deus só quer o meu coração. É outra frase absurda. Então a pessoa cai na libertinagem. Ela não se importa o que ela faz com o seu corpo. E aqui estamos nessa noite, neste domingo, para morrermos novamente, para ressuscitarmos, recebendo o serviço de Cristo Jesus, estarmos prontos para durante a semana servir aos nossos irmãos e servir ao nosso próximo, lá fora. Essa é a palavra de Deus essa noite. Que Deus nos cubra com sua graça e misericórdia. Que a sua oração, irmão, seja como a do publicano. Nós ainda somos pecadores e santos ao mesmo tempo, né? Mas ainda somos pecadores. Nós carecemos, como aquele publicano, da ajuda espiritual de Deus. Esses são os meios. Ouvir a palavra. Clame para que o Espírito Santo de Deus aplique a palavra em você nesta noite. Percamos o costume de vir à igreja, como qualquer outro faz lá fora, por costume. Eu sou evangélico há 19 anos. E às vezes quando eu não posso vir, ou acontecer alguma coisa, não venho no domingo à noite, é terrível. Não sei se acontece com vocês, mas deve acontecer. Aquela semana você está desnutrido. Eu fico desnutrido. E é importante, irmãos, vir à igreja. Parar com essa mentalidade de que minha casa é minha igreja, minha mente é minha igreja. O que aconteceu com o povo lá, na época de Moisés? Diz o texto que 3.000 morreram. Moisés puxou de sua espada e com os levitas e outros e matou todos eles. Por ordem de Deus. Seguir deuses, irmãos, seguir bezerros de ouro, nos trará morte, não vida. Se você vem à igreja e você vinha com outras intenções, é a noite de você vir, domingo que vem você vir diferente. Ou vai acontecer igual aconteceu com o fariseu, né? Diz o texto, que só o publicano desceu justificado, o fariseu não. Do mesmo jeito que ele entrou, ele saiu. E achou que estava bem, né? No filme de sua história. Achou que estava muito bem. E não estava. Nós não estaremos bem longe da cruz de Cristo. É hoje que nós morremos e vamos ressuscitar. É hoje que Deus vai nos matar. E Ele nos mata com a palavra. Dizendo que nós não temos autossuficiência, autojustificação, mérito nenhum, moralidade nenhuma. Se obedecemos a Deus mesmo que imperfeitamente, obedecemos por graça, e isso o fariseu não entendeu. Ele disse assim, eu não sou como os outros, eu não sou ladrão, eu não sou corrupto, eu não sou adúltero, eu honro minha mulher. Ele achou que era ele fazendo.
Mas é a graça que nos guarda de cair. E isso ele não entendeu. A nossa obediência ela é imperfeita, sabemos. Mas a nossa obediência, mesmo imperfeita, é graça de Deus. Não vem de nós. Em João 15, não está aí no texto. João capítulo 15, Jesus vai dizer que ele é a videira e nós somos os ramos. E ele vai dizer que o ramo fora da videira não pode fazer nada. O cristianismo de hoje é assim. O ramo querendo frutificar. Se você pegar um pé de manga e quebrar o galho do pé, você pode segurar o galho a vida inteira, irmão. 2 milênios, 3, você fica lá a vida inteira segurando o ramo, né, do pé de manga. Vai nascer manga? Fora do pé? Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês decaíram da graça. Sem mim vocês estão destituídos de Cristo. Nós obedecemos a Deus, nós praticamos sim boas obras. Faz parte da fé cristã, né? Tiago vai dizer, se você vê um irmão lá com frio e dizer para ele, ora irmão, vai com Deus, vai em paz, e não vai na loja e não compra uma blusa de frio para ele, né? Mas desligados da videira, você não faz nada. E se você der uma blusa de frio para o irmão, é Cristo. O mérito é todo dele, não é seu. Você deve agradecer a Cristo, porque é Ele. Você é um ramo, e o ramo fora do pé não produz nada. Não é? Fora de Cristo, irmãos, nós não produzimos nada. Vamos murchar como o ramo, quando você quebra do pé. Você murcha e morre, vira pó. Joguemos fora então, irmãos, nessa noite, todos os nossos conceitos errados. Essa ideia de que minha casa é minha igreja. Aqui é a igreja. É aqui que por graça Deus te serve, usando pessoas moribundas como eu, um pecador como eu, um pecador como o Fernando, como o Marcelo, Samuel, e nós que pregamos aqui por graça. Deus nos usa moribundos para que Ele transmita os benefícios para vocês de sua morte na cruz do Calvário. É aqui que você recebe benefícios, não é na sua casa, não é com o seu iPod, não é no YouTube. Eu dou graças a Deus por esse dom inefável que Ele nos deu, né? De termos sido lavados, redimidos no sangue de Cristo. E ficamos maravilhados, como cantamos essa noite, né? Maravilhados pelo seu amor, pelo seu imenso amor. De um dia estarmos lá fora e Ele nos resgatou. De um dia estarmos mortos e Ele nos deu vida. Mas isso não se resume naquele dia que você se converteu. Que você foi justificado lá não sei quantos anos atrás, no meu caso 19 anos atrás. A nossa vida, irmãos, ela é de contínuo arrependimento. Principalmente quando viemos à igreja. Se você entrou alguma vez na igreja e nunca confessou pecado, irmãos, esse culto seu foi inútil. Esse dia você foi embora que nem o fariseu. Você não desceu justificado. Joguemos fora, então, nossos conceitos errados. Vamos voltar à palavra de Deus. Vamos trazer, como Richard Niebuhr trouxe de volta no século XX, o evangelho de volta para a igreja. Porque tinham jogado ele fora. O cristianismo moralista, Cristo como um exemplo, o homem subindo a Deus, em vez de Deus descendo ao homem. Façamos isso nessa noite, amém? Oremos. Pai, You